Fala pessoal, estamos aí de volta, né? Agora dando continuidade ao nosso curso de biologia, especificamente BioShow, né? Então nós estamos falando da química da célula, né? Vimos as substâncias inorgânicas, aquelas mais simplesinhas, né? Como a água e os sais minerais. Mais simples na sua estrutura, porém fundamental para a existência de todas as reações químicas da célula, né? E agora nós vamos para as substâncias orgânicas, começando aí com o nosso querido glicídio. Glicídio, ele é mais conhecido até como carboidratos, né? Nós toda hora ouvimos falar carboidrato para cá, carboidrato para lá, e são sinônimos, simplesmente isso. Tá? E tem outros sinônimos. Nós temos, por exemplo, açúcar. Açúcar é sinônimo de carboidrato. Então, fruta tem açúcar? Tim-tom, tem. Esse açúcar é um carboidrato, né? Aonde tiver açúcar, tem carboidrato, são sinônimos, né? Tem outros nomezinhos como hidratos de carbono, né? Hidratos de carbono. Então, são todos sinônimos para glicídios. Ainda tem gente, né, que fala glucídios, sem menor problema, tá certo também, né? É tudo a mesma coisa. Bom, então já viu que, quimicamente falando, os carboidratos são formados por três elementos muito conhecidos, né? O carbono, o hidrogênio e o oxigênio. Lembra, o carbono vai estar sempre na parada. Carbono é substância orgânica, ele está sempre na parada. E além disso, temos o hidrogênio e o oxigênio. Legal. Principal fornecedor de energia, função energética. Caraca, gente. Sem energia não há vida, né? Sem energia não há vida. Então, é graças a essa substância orgânica que nós vivemos, que nós temos energia para sobreviver. Quando eu falo nós, eu estou falando das células, porque nós somos formados por células, não só nós, como todos os seres vivos, perfeito? Então, a célula, para ter energia, ela precisa dos carboidratos, tá? Mas os carboidratos também têm função estrutural, beleza? Vamos destrinchar mais um pouquinho isso aí, né? Vamos ver um pouquinho mais. Classificação de quem, ué? Dos carboidratos. Os carboidratos são classificados basicamente em monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Aqui nos disacarídeos nós temos também trissacarídeos, né? Então, os disacarídeos, os trissacarídeos podem ser chamados de oligosacarídeos, uma classificação para carboidratos que tem, vamos dizer, de disacarídeos até nonasacarídeos, né? Bom, mas por que mono? Por que poli? Por que di? Bom, monossacarídeos porque são carboidratos bem simplesinhos. Disacarídeos porque é a união de dois monossacarídeos, por isso di. Tri, a união de três monossacarídeos, por isso tri. E poli, professor, e poli? Poli quer dizer muitos. Então, polissacarídeos são carboidratos grandões, são uniões de vários monossacarídeos, ok? Beleza, então o sacarídeo mais simples recebe o nome de é classificado como monossacarídeos. Daí ele vai se unindo, vai formando novos carboidratos com a união, com essas reações químicas entre os monossacarídeos e vão formando os disacarídeos, trissacarídeos e polissacarídeos. Tranquilinho?
Fácil, né? Bem fácil, bem tranquilo. Então vamos adiante. Monossacarídeos, olha ele aí. Os monossacarídeos, tecnicamente, estruturalmente, quimicamente, têm uma fórmula. Essa fórmula é uma fórmula química. Todos os compostos que apresentam essa fórmula são enquadrados como monossacarídeos. Então, vocês percebam que eu tenho a CN. Esse N está relacionado ao carbono, tá? Eu tenho H2. Esse 2 está relacionado ao número de hidrogênios. E eu tenho O. Aqui não tem número nenhum, então é um oxigênio. No entanto, eu tenho aqui um parênteses e o N de novo, ok? Eu tenho um parêntese e o N. Então, esse N está relacionado com tudo que está aqui nos parênteses, né? Vamos dar um exemplo aqui, né? Vamos supor que N seja igual a 2. O que eu estou querendo dizer com isso? Que esse monossacarídeo tem 2 carbonos. Então, eu vou substituir aqui na formulinha. C2. Ora, H2O2. Ah, legal, professor. Então, eu olhando assim, eu consigo matar a charada. Se me apresentar uma fórmula, eu posso dizer se ele é monossacarídeo? Pode. É só se ele estiver seguindo isso aqui. Então, o N do carbono tem que ser igual ao N da água, que está aqui entre parênteses. E se aparecer uma questão doidinha de prova assim, né? Uma questão assim, meio doidinha, ó. Quantos hidrogênios tem essa molécula? Ora. Ele perguntou hidrogênio. Então, eu tenho aqui, ó, 2 carbonos. E eu tenho aqui o outro número 2. Esse número 2 está indicando tudo aqui dentro. Então, eu vou pegar esse número 2 e vou olhar para o primeiro elemento. Qual é o primeiro elemento? Hidrogênio. Então, eu vou pegar esse 2 e vou colocar aqui junto com o hidrogênio. Quando eu coloco junto com o hidrogênio, esse 2 aqui vai multiplicar por esse 2. Então, significa dizer que essa estrutura, né, essa molécula, vai ter o quê? 2 vezes 2, ou seja, 4 hidrogênios. E o oxigênio, professor? O oxigênio tem um númerozinho aqui invisível, que é o número 1. Né? Tem um número invisível, que é o número 1. O oxigênio, então é 2 vezes 1. Ora. Quantos oxigênios eu tenho? 2. E para fechar, para ficar bonitinho, quantos carbonos? 2. Então, numa questãozinha de prova, você mataria a charada facilmente. Esse monossacarídeo tem 4 hidrogênios, 2 oxigênios e 2 carbonos. Belezinha? Mas vamos olhar aqui outros detalhezinhos, né? Os carboidratos simples. Quem são carboidratos simples? O monossacarídeo, como eu já falei, né? Ele não sofre hidrólise. Pô, professor, eu não sei o que é hidrólise. Calma, meu compadre. Calma. Hidrólise, ó, lise. Quebra da molécula pelo hidro. Hidro é água. Então, lise quer dizer quebra, hidro quer dizer água. Então, quebra da molécula pela água. Ah, entendi. Então, quer dizer que os monossacarídeos não são quebrados pela água. Isso. Eles não sofrem hidrólise. Então, a água não consegue quebrar essas moléculas. Legal? Bom, os monossacarídeos recebem o nome genérico de ósis. Tá? Também alguns chamam de ósis. Mas não é mais usado o monossacarídeo mesmo, né? Mas só para a gente ficar sabendo. São classificados de acordo com a quantidade de carbono. Opa! Então vamos lá. Se eu tenho 3 carbonos, eu vou chamar de trioses. Se ele tiver
4 carbonos, ele vai ser uma tetrose. Se ele tiver 5 carbonos, pentose, 6 carbonos, hexose, 7 carbonos, heptose. Então, os monossacarídeos não passam daí não, gente, tá? São moléculas simples, então vai até a heptose só, tá bom? Então, triose, tetrose, pentose, hexose e heptose. Já digo logo, já aviso logo, já indico logo que os mais famosos, né? Tem aqui os famosos, né? São esses aqui, ó. Desoxirribose. Desoxirribose é uma pentose, tá? Presente na molécula de DNA. Olha só, presente na molécula de DNA. A ribose também é uma pentose, presente na molécula de RNA. A glicose participa da respiração celular. Olha só, galera, olha só, sem glicose você não respira. Pô, então eu posso morrer de insuficiência respiratória porque não tem glicose? Claro, claro, já pensou? Então, se você não comer, você chega a um ponto que vai ter uma parada respiratória, né? Então, as pessoas que morrem por falta de comida, no finalzinho, quando está morrendo, né? Está morrendo por insuficiência respiratória, porque faltou a nossa querida glicose. Beleza? Temos mais a frutose, galactose e outras menos famosas, né? Mas a frutose, galactose é o monossacarídeo, é o açúcar das frutas, né? Galactose é o açúcar dos chocolates. Beleza, gente? Vamos que vamos. Tudo isso função energética, tá? Vamos lá. Aqui. Caraca, professor, que doideira é essa? Calma, brother. Ninguém vai decorar isso aqui, ó, para escrever em uma prova. A prova não vai perguntar isso, tá? Podem ficar tranquilos, nem o concurso, tá? Mas isso aqui é só para vocês verem a estrutura química de uma ribose e a estrutura química de uma desoxirribose. Lembram dos componentes inorgânicos? Ferro. Ferro era o quê? Fe. Água. Água era o quê? H2O. Substâncias simples. Tu vê que a ribose ela é uma pentose, é um monossacarídeo dos mais simples dos carboidratos. Já vejam que é uma estrutura, né? Já bem mais complexa, né? Pentose. 1, 2, 3, 4, 5. Pentose. 1, 2, 3, 4, 5. Então, são 5 carbonos, são pentose. Isso eu não preciso decorar, né, a fórmula estrutural da substância para saber que 5 carbonos são pentose, né? Pelo amor de Deus. Só olhando a gente mata a charada. Show? Mas ninguém precisa saber aí desenhar, colocar esse tipo de fórmula química, tá bom? Vamos lá. Aqui outros exemplos, né? Nós temos a glicose, a frutose, a galactose. Tá legal? Frutose, glicose, galactose. Todas elas são hexoses, tá bom? Todas elas têm 6 carbonos na sua composição. O que muda é a sua estrutura. Essa tem essa fórmula estrutural, ó. Aqui, olha para onde está o oxigênio com ligação dupla. Aqui eu tenho, ó, o oxigênio com ligação dupla aqui, tá vendo? Aqui eu tenho oxigênio com ligação dupla parecido, bem parecido, né, com a glicose. Perceberam? Aqui a mudança está aqui, ó, na cadeia, né? Eu tenho a hidroxila desse lado aqui. Beleza? Show de bola. Mas isso daí é só para a gente conhecer as estruturas, olhar, né, as estruturas como elas são bem mais complexas, né? Bom, monossacarídeo foi, né? Então agora a gente pode entender o seguinte, pode perceber o seguinte. O que são disacarídeos? Ah, vai ficar simplesinhos, olha só, disacarídeos. São estruturas formadas pela união
de 2 monossacarídeos. Olha que legal. Então, 2 monossacarídeos formam um disacarídeo, né? Exemplo, lactose é formada pela união da glicose com galactose. Sacarose é o açúcar, né, da cozinha. O açúcar que nós temos na nossa cozinha, o açúcar união, o açúcar guarani. Esse açúcar chama-se sacarose. Ele é formado da união de glicose com frutose, também é um disacarídeo. Maltose, malte, né, é formado pela união de 2 moléculas de glicose. Glicose mais glicose dá maltose. Detalhezinho. As ligações entre os monossacarídeos recebem o nome de ligação glicosídica. Pô, mas por que isso? Por que isso é importante? Porque quando um mono, tá aqui um mono, se liga com outro mono, vai formar um disacarídeo, correto? Quando ocorre essa ligação, sabe o que acontece? Desidratação, ele perde água. Então, para que essas moléculas se unam, para que elas reajam quimicamente, perde água. Lembram que eu falei da água? Que a água está sempre, ou quase sempre presente nas reações químicas? Aqui. Ela aqui está presente na reação química, né? Desidratando essas moléculas para elas poderem se unir. Em outras reações, o que vai acontecer? Em outras reações vai acontecer hidrólise. Olha só, vamos ver o contrário. Vamos supor que eu tenha, né, essa molécula aqui, um disacarídeo, e ele vai separar, ele vai se decompor em 2 moléculas, 2 monos. Ora, o que acontece aqui? Aqui entra água. Quando aqui entra água, ocorre o quê? A decomposição, a separação, ocorre a hidrólise. Ganhou água, quebrou a molécula. Isso chama-se reação de hidrólise, reação por hidrólise. Caraca, mais uma vez, né? A água na parada, né, galera? Viu? Eu não minto. Vamos lá. Polissacarídeo. Bom, já ficou claro, né? O que é o polissacarídeo? União de vários monossacarídeos. Não vou nem me atrever a colocar alguma fórmula aí, né? Porque, imagina, mais de 10 monossacarídeos se unindo para formar uma molécula bem complexa, bem grande, né? Então, nós vamos só nos exemplos. Então, eu tenho aqui, por exemplo, eu tenho o nosso querido amido, é um polissacarídeo encontrado nos vegetais, ok? Polissacarídeo que é reserva, ele é reserva de energia, ok? Então, nos vegetais, o amido tem função de reserva de energia. Nos animais, nós vamos comer, por exemplo, aqui nós vamos comer o amido que está na maisena, nós vamos comer o amido que está aqui, o amido que está no aipim, o amido que está no macarrão, o amido que está no pão. Quando a gente comer esse amido, ele vai começar a sofrer reações de quebra. Reações de quebra, reações de quê, gente? Hein? Que nós vimos anteriormente? Hidrólise. Vai sofrer várias reações de hidrólise até chegar a quê? Até chegar na nossa querida glicose. Viram que legal? Então, olha só, eu como um alimento grandão, sofre várias hidrólises e chega a glicose. Essa glicose vai ser aproveitada na respiração celular. Viu? Por isso a gente tem que comer. Não tem jeito. Exemplo de polissacarídeo. Outro exemplo de polissacarídeo. Glicogênio. Glicogênio, ele é uma reserva energética encontrada nos animais, ok? Então, quando está faltando energia, o fígado, que armazena o glicogênio, coloca o glicogênio
libera o glicogênio, que vai passar também pelo processo de hidrólise. Só é usado quando está faltando glicose, beleza? Você não comeu, você não come, então o fígado promove a liberação de glicogênio, que começa a sofrer sucessivas reações de decomposição, que são reações de hidrólise, até formar glicose para voltar a energia, para fornecer energia, né, para a sobrevivência da célula, a sobrevivência do indivíduo. Outro exemplinho. Aqui, ó, é um exemplo estrutural, tá? Celulose é um polissacarídeo com função estrutural. Forma a estrutura da parede celular dos vegetais. Importantíssimo por vegetais, né? A rigidez que tem os vegetais é graças à celulose. Dependendo da região, você tem mais celulose, menos celulose. Legal! Vou concluir então. Então quer dizer que o tronco, as células que formam o tronco de uma árvore, tem mais celulose do que as células que compõem a folha desta mesma árvore. Matou as duas têm celulose. No entanto, o tronco tem bem mais quantidade, porque ele é bem mais rígido, tá? Aqui, como vocês estão vendo, ó, fórmulas da celulose, a fórmula química da celulose estrutural, né? Bem complicadinho, não é, gente? Então, galera, show de bola. Glicídios, ficamos por aqui. Já a gente volta sem demorar muito, não vamos demorar muito. A gente volta com lipídios. Lipídios vai ser bem interessante, né? Porque os lipídios são moléculas gordurosas. Faz bem ou faz mal? É necessário ou não é? Aguarde o próximo vídeo. Desculpa, eu esqueci de dar mais esse exemplo, né? Preste atenção, realmente eu esqueci, mas não vou voltar o vídeo não. Vamos lá, rapidinho também, é quitina. O que é quitina? Quitina também é um polissacarídeo, outro exemplozinho bem famoso que costuma cair em concurso. Ele está presente, sabe aonde? Ele está presente aqui, ó. A gente chama essa estruturazinha aqui dos insetos de exoesqueleto, porque os insetos têm esqueleto externo. Nós temos esqueleto interno, né? Os insetos têm esqueleto externo. E esse esqueleto tem uma rigidez. E essa rigidez é dada por um açúcar, por um polissacarídeo, por um carboidrato. Que carboidrato é esse? Quitina. Então, tudo que eu falei antes, repete de novo, tá? Já a gente volta. Um abraço!